Oi, tudo bem? Você está no canal da Junca Games. Meu nome é Rafael. Se você não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever, ativar as notificações, compartilhar com os amigos. Se você gostar desse vídeo que a gente vai apresentar hoje, dá seu joinha. Se você não gostar, dá seu joinha. Se você quiser, o espaço do comentário de vocês. Hoje eu vou fazer uma review de uma HQ chamada Berktagna, a Dimensão das Sombras. E depois da vinheta, a gente começa. No final de 2023, eu entrei em contato com uma HQ nacional chamada Imaginário, Os Amigos Secretos, da Crais Editora. E até então, a única obra brasileira que eu tinha lido até era Maurício de Souza. E não era mais nada, pelo menos nacional. O que era o meu leque era muito mais abrangente ao nível internacional. Até então eu não sabia que a gente estava produzindo muitas obras e de tamanha qualidade. Então, durante esse ano, de uma forma um pouco mais tímida do que eu gostaria de ter começado, eu li duas obras, além da Imaginário, lá atrás do Crais Editora, duas obras de duas editoras diferentes, de autores diferentes, brasileiros. Né? O recente que eu fiz foi o Miss Hyde. E o que eu fiz hoje, o que nós vamos ver hoje, eu fiquei muito mais do que surpreendido, porque se você não fala, se a pessoa não me fala, eu já comprei a obra sabendo que era, tá? Mas se você me dá isso aqui de presente, não me falar nada, eu te juro que isso aqui é internacional. Quando a gente fala internacional, não é menosprezando o que nós temos aqui no Brasil, porque o que nós temos é muito bom. E essa obra prova isso. Ela é uma característica, ela tem características que você consegue elencar Akira, Matrix. O próprio Eduardo Cardenas fala sobre Matrix. Eu já coloco um monte de obra que eu acho que influenciou, porque dá para perceber isso nas páginas. Você tem Jogador Número 1, você tem o Akira, você tem qualquer filme que tenha tema de Fantasma da Máquina, Hellraiser, Doom, tá? Vocês vão entender, porque o que eu falei, essas referências que moldaram essa história, e os desenhos são únicos, né? E para não deixar fora do crédito também, nós temos Patrícia Carim, Leandro Peixoto. Essa Berktagna, que é um nome muito estranho até de falar, né? Berktagna. Ela se refere, na verdade, a um mundo de metaverso originário dentro desse sistema chamado Somo. E o que acontece é que é como se fosse uma crítica do que nós temos hoje. A nossa internet, no futuro, um pouco distante da nossa época, é na realidade um grande metaverso onde as pessoas colocam óculos e ficam dentro dessa realidade virtual, vivendo lá, praticamente. E a diferença de todo esse processo é que ela está muito mais do que contaminada, digamos assim. O objetivo da história é mostrar que o nosso futuro ele pode ser um tanto interessante e um tanto macabro. A história ela começa da seguinte forma: alguma coisa está acontecendo de estranho nesse metaverso. Uma pessoa chamada Tarsis parece ser o principal problema. Conforme você vai lendo as páginas e você não consegue parar, e tem 166 páginas, eu li isso aqui em menos de 1h30, considerando que eu fiquei um tempo prestando atenção nos desenhos do que simplesmente passando a obra. Ela é para se apreciar, tá? Porque
não é qualquer coisa quando a gente fala. Se você juntar o, o mangá, se você considerar o anime, mas considerar o mangá do Akira, ele é mais rico do que o anime. Quando eu vi o anime, não vi ele em 88, quando foi lançado, eu vi ele nos anos 90. E eu só fui saber que era baseado no mangá quase 10 anos depois de eu ter visto esse anime nos anos 90. E o mangá é muito mais rico de história, de localização, do que aconteceu. Você entende muito mais quando você lê o mangá. E o mangá, ele tem um lado meio trevoso da coisa. Você vê um lado muito pessimista, o que é básico do cyberpunk, né? Ele é um lado pessimista, escuro, velho, destruído, emaranhado, fio para todo lado. É aquela coisa que parece que você tá no breu, ao mesmo tempo que você tá cercado de neon. É uma contrariedade que existe no cyberpunk, que apesar de ser trevoso, é estranho que nos atraia pelo fato de design ser essa coisa meio orgânica. O Bertagna é, na realidade, eu acho que tem até, se não me engano, tem inclusive uma história à parte dele. Ele é um mundo virtual medieval, como se fosse esses mundos que a gente vai, né, visita, e você tem as criaturas têm nomes vinques todos complicados, tem uma criatura que parece um leão, tem outra criatura que parece um tigre, e o que acontece é que você vai aos poucos pensando, será que é um vírus? Será que é alguém atacando? Será que é inteligência artificial? Porque esse seria um foco de hoje em dia. Pois é, bem que não é. Por isso que eu falei Hellraiser e Doom. Não é inteligência artificial. É uma coisa meio... Eu vou ter que ser redundante, ela é macabra, porque ela tem esse lado. Você imagina aquelas histórias dos anos 80, em que, por algum motivo específico, alguém coloca um livro amaldiçoado e o livro é um portal para o inferno. Ou no caso do Event Horizon, que é o Enigma de outro... Enigma do Horizonte, em que a nave ficou 7 anos no inferno e voltou porque o motor de dobra dela dobrava o espaço e mandou ela para o inferno. A história, ela, embora não seja um motor de dobra de nave espacial, é a internet virtualizada, esse metaverso foi capaz de criar um portal para outra dimensão. Essa é a história. O mais impressionante é que vocês podem dar uma olhada, né, que está aparecendo para vocês. A história é incrível. Ela não é tão óbvia assim. Você vai pensando que deve ser uma inteligência artificial. Deve ser um problema de pânico. Deve ser um vírus. Deve ser sonho deles. Deve ser tudo. Menos que eles conseguiram abrir o portal para o inferno. E veio um demônio de lá. E não é tão revelado assim. Pra quem gosta da palavra plot twist, a reviravolta no enredo é isso que acontece em vários momentos. Eles conseguem colocar na narrativa momentos específicos em que ele mostra o tempo atual, e meio que a gente tem que tentar entender o que está acontecendo, porque a gente está pegando o bonde andando. Só que em momentos específicos ele faz um flashback e mostra alguns anos atrás. E aí vai contando a história. E vai dizendo, olha, aconteceu uma coisa muito ruim há muitos anos. O passado dessa rede, desse metaverso tão popular, que agora vai ser negociado para servir de sistema de defesa para o exército, teve um grande problema no passado que ninguém te contou. E eu pretendo continuar não te contando. O problema é que, seja o que for que estava no metaverso, consegue ir para a realidade nossa. E não é um efeito virtual, é algo vivo que está lá, né? Isso me lembra do Prey, da Arcane Studios, em que aquela questão de falar tem algo nas sombras, algo lá, nadando, olhando para você. Ou aquele dito, a expressão, quando o abismo olha para você, quer dizer, quando você olha para o abismo olha para você. O conceito aqui é o mesmo. Então, a gente pode falar também que essa HQ, ela tem uma coisa bem Black Mirror com além da imaginação. Eu pretendo reler a história. É muito bem feita, sabe? Quando você
consegue identificar que a história, ela tem essa coisa impressionante de que, como assim um metaverso que os caras criaram na internet? É como se você falasse que a internet que nós temos abriu uma outra dimensão e que provavelmente você está falando com pessoas que não são dessa dimensão. Você não está falando com uma outra pessoa lá, mas... eu posso dizer que poucas HQs conseguiram me fazer ter frio na espinha. Essa foi uma delas. E o final, que vocês puderam ver aí quando depois veio da vinheta, é aquela coisa que você fala, vai ter continuação? Eu gostaria, para ver o que vai acontecer. Mas é claro que o que faz ter, o que é assustador nessa HQ é justamente isso. Você não sabe o que está acontecendo, você pensa que é um problema de sistema ou uma inteligência artificial que ganhou consciência, e aí você descobre que, peraí, não tá muito certo isso. Mas não era virtual? Como é que o negócio tá indo pro físico? Como é que ele tá conseguindo matar as pessoas fisicamente? Será que tá fritando as pessoas? E aí você descobre que não, eles estão conseguindo sair do metaverso e ir pro nosso mundo. E, sabe, essa é uma pegada interessante. Porque o Eduardo Cardenas, ele chega a falar isso no prefácio da própria HQ, que ele começou a ser influenciado pelo Matrix, quando ele fez essa obra. E depois, ele não fala essas obras que eu falei, mas ele fala que houve uma influência ao longo do tempo para criar a história. Eu acho que a única coisa que ele pegou do Matrix é o universo virtual. E só. O restante ele pegou de várias obras. E provavelmente algumas obras que nem eu sei, tá? Talvez aquele Videodrome, inclusive, dos anos 80. Se não me engano, dos anos 80. Que é impressionante aquele filme, né? Aquela coisa da fita meio de carne, sabe? O cara colocava aqui e ele tava se transportando pra lá e pra cá. É essa coisa meio concretizada do monstro, de onde ele veio, pra onde ele vai, o que ele é, né? É claro que a metáfora seria a crítica de que o metaverso, essas tecnologias todas, elas têm o seu lado positivo, mas tem o seu lado destrutivo, vicioso, cabuloso, né, de uma certa forma. A nota que eu dou pra essa HQ é 10. Ela tem tudo que eu gosto, mas mesmo que não fosse você ter a mesma preferência que eu, essa HQ ela não é voltada para o público infantil, tá bom? Ela é voltada para maiores de 18 anos. Ela tem linguagem super imprópria, ela tem desenhos impróprios, ela tem temas muito sensíveis, temas a curto, grosseiro modo, para tudo que você já leu de Cyberpunk. Para quem é leitor de Cyberpunk sabe que dificilmente você vai ter censura em assuntos um pouco viscerais. É uma palavra um pouco mais... eu tô colocando um eufemismo, até porque aqui no YouTube muitas palavras podem sofrer strike. Então eu não tô falando, mas não é uma HQ para menores de 18, tá bom? E também não é uma HQ que trata de temas leves. São temas pesados pra caramba, não apenas na parte demoníaca. Eu diria de uma forma estranha que nem a parte demoníaca é tão pesada quanto a parte de crítica social, crítica humana, banalização da vida. É o que tudo existe, porque o Cyberpunk ele bate sempre na tecla do menosprezo da sociedade em detrimento da super tecnologia. Então, o ser humano é subjugado à imagem da tecnologia. Então a pobreza, a miséria é muito persistente em Cyberpunk. Eu gosto do tema cibernético, mais em detrimento de Cyberpunk, pelo fato de que o Cyberpunk justamente é isso, é essa coisa muito miserável, muito pessimista. Eu gosto de tecnologia, mas não exatamente o tema em si, né? Embora algum tempo atrás eu diga, até mesmo nesse vídeo, até recente, nesse vídeo mesmo eu falei que gosto de Cyberpunk. Gosto, mas da esfera um pouco mais futurista, mais otimista. Porque pelo movimento mesmo de Cyberpunk, ele sempre pega essa questão muito de crítica, sociedade acabada, mundo miserável, tudo é mais explorado do lado mais negativo possível. E essa história, ela tem que ser lida entendendo isso, mas não pode ser lida por qualquer pessoa.
e especialmente para menores de 18 não, tá? Não indicado, contraindicado completamente, tá? Como obviamente está em português, haverá termos nada censuráveis e na lata, como se diz, tá? Não existe palavras bonitinhas para substituir, são palavras pesadas. Tirando o fato da linguagem ser para um público mais adulto, e quando eu falo bem mais adulto, é bem mais adulto mesmo, tá? A história é excelente. Eu fiquei impressionado. Quando eu acabei de ler, sabe quando você olha pra frente, tivesse uma câmera, você quebrasse a quarta parede e falasse o que Doc Brown fala sempre? Great Scott. Foi isso. Eu nunca li uma história de autoria brasileira tão boa. Nunca li assim, tão envolvente. Eu não digo que, por exemplo, Animário, os Animais Secretos, os Amigos Secretos, que eu fiz no final do ano passado, ela não é uma história ruim, ela é uma história mais de público mais aberto, uma história com uma mensagem muito boa, de amizade, de relação, de meta de mundo, de significado da vida, magia. É uma história boa, ela não é uma história ruim, não é uma história, é porque o brasileiro sabe saber. Não, é uma história até bem elaborada, mas essa história é brava, tá? É uma história que, como eu falo, se eu não soubesse que é uma história nacional, eu diria que é uma história americana. Porque é no mesmo nível que a gente consegue encontrar lá fora. É essa qualidade. O Animário tá mesmo na qualidade do mangá japonês. Você consegue se surpreender do mesmo jeito. E essa aqui tá num... Né? Esse aqui não é mangá, na verdade, embora os desenhos sejam cartoonizados, mas é nesse nível. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa review. Ela é distribuída pela editora Universo Fantástico. Eu acho que eu tenho uma outra obra sobre isso. E eu acho que eu achei que... Eu acho que achei. Acho que tem uns outros materiais sobre esse Bergtagner, né? Depois eu vou procurar. E vou entrar em contato com eles também. Também descobri, até muito recentemente, a HQ review que eu fiz do da Miss Hyde, que eu fiz recentemente, que é da editora Ultimato do Bacon, possui um segundo volume. Não seguindo exatamente a história, são histórias independentes, com história completa na revista Escafandro. E eu fiquei sabendo que tem uma segunda história. Vou comprar, trazer pra cá, HQ Review, ok? Então, pessoal, espero que eu veja vocês na próxima e até, pessoal. Tchau!